Oi pessoal, tudo bem? Nossa 21ª pré-aula, hoje é bem curtinha, tá? Vamos falar rapidamente sobre as ideias fundamentais no conceito de máximos e mínimos de funções para duas variáveis reais. E os detalhes todos e o porquê que as coisas funcionam do jeito que elas funcionam a gente vê no nosso próximo encontro, tá bom? Então vamos lá, a gente tem o nosso R3 aqui e eu vou colocar uma função e o seu gráfico. No caso aqui, f de xy é igual a x2 mais y2, é um paraboloide circular, tá? E se eu te perguntar o que é o ponto 0, 0 ali no domínio da função, né? Na verdade esse ponto aí está no R3, é o 0, 0, f de 0, 0, que é 0. Mas no domínio esse ponto é fácil da gente perceber que ele é um ponto que a gente vai chamar de ponto de mínimo global. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse ponto é aquele onde a função atinge, dentre todos os pontos do domínio, o menor valor possível. Tá? Isso aqui é bem tranquilo, é bem fácil de fazer isso, ver nesse caso, porque a tua função é uma soma de dois números reais ao quadrado e, portanto, é sempre maior ou igual que zero. Nesse ponto ela vale zero, então ele é o menor valor global. A gente pode ter a situação de ter pontos de máximo locais, como tinha no cálculo 1, quer dizer que ele é o campeão numa pequena vizinhança dele ali, tá? A outra situação que a gente tem é a do paraboloide hiperbólico, que a gente está vendo ali, y2 menos x2, né? E, novamente, se você pega a origem, o que a gente vê é que esse ponto ele não pode ser um ponto de máximo, sequer local, porque arbitrariamente próximo dele, nele a gente vê que a função vale zero e perto dele eu tenho, em cima do eixo y, por exemplo, pontos onde a função assume um valor estritamente positivo e também não é nem um mínimo sequer local, porque ao longo do eixo x, arbitrariamente próximo do 0, 0, eu tenho pontos onde a função assume um valor negativo. Tá? Então, o que a gente tem é que esse ponto aí não é um ponto nem de máximo nem de mínimo sequer local, quanto mais global. Tá? Então, nos dois casos, a pergunta natural que a gente faz é quanto vale o gradiente da f em cada ponto, né? Nesse ponto em cada caso, e aqui é moleza, a gente vê que o gradiente da f na origem, del f del x é 2x, quando x é 0 vale 0, del f del y é 2y, na origem também vale 0, então esse ponto aqui é o que a gente vai chamar de um ponto de mínimo global de f, tá? A gente vai ver os detalhes disso depois, e eu notei que o gradiente nesse ponto vale 0. Aqui a gente vai ter a mesma situação, né? O gradiente também vai valer 0, mas esse ponto não é um ponto nem de mínimo nem de máximo local, né? Não é máximo nem mínimo local. Para esse ponto, esse tipo de ponto a gente vai chamar de ponto de Sella. Não à toa esse é o protótipo, tá? E parece uma cela mesmo, né? É o que a gente vai chamar de um ponto de Sella, porque lembra a sela de um cavalo, tá? Então essa é a situação que a gente tem, e lembrando lá do cálculo 1, a gente tinha um teste para saber se uma função num ponto crítico, ou seja, um ponto onde a primeira derivada é zero, como é o caso das derivadas parciais aqui, eu podia estudar se ele é um ponto de máximo ou mínimo local olhando para a segunda derivada, tá certo? Aqui a gente tem 4 segundas derivadas, né, as duplas em x e y e as mistas, mas se a função for de classe C2 elas viram 3 e a gente tem uma análise bem interessante para fazer utilizando essas 4 derivadas. Eu vou contar para vocês no nosso próximo encontro. Tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia, quer dizer, se você pega qualquer curva que passa pela origem, tá? A imagem dela vai ser, por exemplo, essa que eu estou pegando aqui, alguma parábola aqui. O que a gente tem é que, se essa aqui é a minha gama de t, tá bom? Eu vou ter que f pola gama de t, nesse caso, a primeira derivada na origem vale 0, né? Vamos supor que gama de 0 é 0, tá bom? Passa pela origem e a gente vai ver que a segunda derivada dessa função é positiva
para qualquer gama que passa pela origem, uma gama suficientemente derivável, né? Basta que ela tenha duas derivadas. Então a gente vai querer dizer, por exemplo, que um ponto é ponto de mínimo global se uma condição é que f, calculado em cima de todas as curvas suficientemente diferenciáveis que passam por esse ponto, me produz uma função de uma variável que assume um mínimo no instante de tempo t que passa pelo 0, 0 aqui no caso. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho uma curva aqui onde a segunda derivada é positiva, se eu me restringo f bola gama 1, duas linhas. Vamos supor que ela passa pelo 0, no instante t igual a 0 passa pela origem. Nessa aqui é 0, essa curva gama 1. E aqui eu tenho uma outra curva gama 2, de modo tal que f bola gama 2, segunda derivada, vamos reparametrizar de modo que ela também passa no 0 pela origem, a segunda derivada negativa. Então, tem direções onde ela é um máximo local, como a laranja, e direções onde ela é um mínimo local. Tá, então, a gente vai precisar olhar para as segundas derivadas da f, as 4 de uma vez, como a gente olhava para a segunda derivada de uma função usual do cálculo 1, tá? Então essa a ponte que a gente vai fazer no nosso próximo encontro, e para isso a gente vai usar polinômios de Taylor. Então espero vocês lá e cuidem-se. Até a próxima. Tchau, tchau. Antes de me despedir, é claro, se você quiser dar uma olhada, os assuntos estão no capítulo 16 do Guidorize, mais precisamente nas seções 16.1 e 16.2, e também nos sempre bons vídeos da professora Marta na playlist de Cálculo 2 do canal da USP no YouTube, tá bom? Então, até a próxima, cuidem-se e fiquem bem. Tchau, tchau.